O Senhor é bondoso e compassivo. Salmo 102. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje nos chama a atenção para a dimensão do perdão. E se Deus é bondoso e compassivo, nós também somos chamados a perdoar. O salmo de hoje, no versículo 2, está assim: Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade, da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. E nesse sentido, a lógica do perdão é uma proposta de libertação, de cura e renovação. E na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória de São Policarpio de Esmirna, discípulo de São João Evangelista, viveu exatamente nessa proposta do perdão. Ele foi martirizado, mas ele não amaldiçoa os seus algozes, muito pelo contrário. Ele entende que a sua vida é uma entrega contínua a Deus. E ele deixa a seguinte mensagem: a vida é passageira, mas a salvação em Cristo é eterna. A nossa vida é em Cristo, por Cristo e em Cristo. E nesse sentido, vivemos não somente para nós, mas vivemos para Deus. Na primeira leitura de hoje, do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, dos versículos 2, 7 ao 9, versículos 12 e 13 e 22 ao 23, traz exatamente a dimensão de que a vingança, a injustiça ou qualquer forma de violência, ela não é justificada, pois não procede do aspecto de bondade. E o episódio de hoje, crucial na relação entre Davi e o rei Saul. E este evento é semelhante ao ocorrido no capítulo 24, onde Davi poupa a vida de Saul na caverna de En-Gedi. E aqui novamente Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas escolhe não fazê-lo, demonstrando temor a Deus e respeito pela autoridade do rei ungido. Vejamos bem, Davi é tomado exatamente pelo sentido de que Saul, independentemente da inimizade deles, é um ungido de Deus. E por isso, na obediência a Deus, ele prefere não ser violento ou tirar a vida de Saul. Isso nos remete ao nosso comportamento nos dias de hoje. Se olharmos para a humanidade, onde nós temos vários exemplos de violência e de assassinato, aquele que tira a vida de uma pessoa, ele está sendo desobediente, primeiramente a Deus. E, consequentemente, nós sabemos que as consequências de tal ato são devastadores para a família. E o que vemos na leitura? Uma coragem dos enviados de Davi de infiltrar no acampamento inimigo, mas Davi rejeita a ideia de matar Saul. Ele diz que não se pode colocar a mão no ungido do Senhor. Machaya Yahvé é a palavra de Davi. E nesse sentido ele revela a fidelidade a Deus, é uma fidelidade à vida. Quem somos nós para estabelecer um critério de juízes e de ceifadores de vida? O próprio Deus onipotente e poderoso, ele se mostra compassivo e bondoso. Então, quem somos nós? O que existe também na fidelidade a Deus é a crença de que a justiça divina será feita no tempo certo. Ou seja, se acreditamos em Deus, confiamos na sua justiça, na sua misericórdia e na sua capacidade de estabelecer a harmonia entre as coisas, devemos então entregar a Deus o sentido
dessa atitude. Temos aqui elementos de um respeito pela autoridade e confiança em Deus, elementos aos quais são tão carentes nos dias de hoje, e nesse sentido, nós somos chamados a respeitar aqueles que Deus colocou em posições de autoridade, mesmo quando discordamos deles. Podemos perceber muitas vezes nas redes sociais, na internet, ou até mesmo nos canais de televisão, sentimentos que vão nutrir a vingança, o desrespeito. Só porque você não concorda de determinada coisa, as pessoas recorrem à mentira, o espalhamento de notícias falsas. E tudo isso vem do ímpeto de uma corrupção moral. Nesse sentido, novamente, somos chamados, assim como o salmo de hoje, a sermos bondosos e compassivos, e para tanto é preciso um exercício de paciência. E na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 45 ao 49, traz uma resposta às dúvidas da comunidade de Corinto sobre a ressurreição dos mortos e explica a transformação do corpo humano após a ressurreição final. Inicia assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, porém, é espírito que dá vida. E Paulo faz referência a Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde Deus sopra o fôlego de vida em Adão, tornando-se um ser vivo. E o último Adão refere-se a Jesus Cristo, que não apenas vive, mas dá vida. Enquanto Adão recebe vida, Cristo é a fonte da vida e tem o poder de ressuscitar os mortos. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural, depois é que veio o espiritual. Ou seja, a ordem da criação segue um padrão. Primeiro o corpo material, Adão, depois o corpo espiritual, Cristo. Isso também se aplica à ressurreição. Nascemos com um corpo terreno e na ressurreição receberemos um corpo espiritual. E temos novamente que o Senhor da vida é Deus. Se na primeira leitura podemos aí entender como referencial ao Deus Pai, nós temos aqui um referencial ao Deus Filho, que também é Senhor da vida. E assim como o Espírito Santo vivifica e dá plenitude a toda a vida e converte o ser humano à verdadeira vida em Cristo. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 27 ao 38, esse trecho faz parte do Sermão da Planície, que é semelhante ao Sermão da Montanha em Mateus capítulo 5. E aqui Jesus ensina sobre o amor ao próximo. Jesus está falando para os seus discípulos e uma grande multidão. Ele propõe um estilo de vida radical, baseado no amor incondicional, na retaliação que não pode existir nesse amor incondicional. E a proposta então é a misericórdia, que se opõe à lógica humana e ao sistema de justiça comum da época, o olho por olho, dente por dente. E vejamos que muitas vezes nos dias de hoje surge vários comentários, posturas agressivas perante a resolução de muitos problemas. E as pessoas tentam justificar isso em nome de Deus, que é o mais grave e se torna algo também mentiroso. E o que Jesus propõe? Do amor ativo e incondicional. Fazer o bem a quem nos odeia, abençoar quem nos amaldiçoa e orar por quem nos persegue. E esse amor supera a justiça humana e reflete o caráter de Deus. Se nós olharmos lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E nesse sentido nós somos convidados a uma proposta diferente de vida. Não faz sentido nós respondermos o mal pelo mal, e sim trazer o bem, pois o bem ele vai encerrar um ciclo de violência. Por mais que não seja fácil, é uma proposta de vida, é uma proposta de ressurreição, ou seja, continuar a renascer em Cristo dia após dia. São Policarpo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.